Nós não falamos? Muito bem. Nós vamos estar mais uma vez aqui, né? Amanhã. Nós então estamos aqui para esse privilégio de juntos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar lendo aqui no livro de Levítico, capítulo 13. Levítico capítulo 13. Antes de nós lermos aqui, seria bom, né, a gente dar algumas explicações. Eu sei que quase todos aqui sabem, né? Mas o Velho Testamento, né, ele é uma parte da Bíblia que nós também precisamos estudar, né? Precisamos estudar. A palavra de Deus no Novo Testamento diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando fala dantes, está então falando desta parte que nós chamamos Antigo Testamento, né? Há uma outra expressão no Novo Testamento que fala que essas coisas que foram escritas no Antigo Testamento é para nossa advertência, né? Então, o Antigo Testamento nós estudamos para sermos advertidos, né? Em vários aspectos, em vários assuntos, né? Uma outra coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? É que o Antigo Testamento ele serve para nós hoje, né, como figura, né? Serve para nós fazermos aplicação, fazer analogia, né, ou semelhança, né? Então é interessante sempre a gente pensar neste aspecto. Outro aspecto que é bom a gente lembrar é que o Antigo Testamento ele estava falando mais diretamente com o povo de Israel, né? O povo de Israel era um povo de Deus, né? Mas Deus tinha promessas e bênção para este povo mais ligado a coisas terrenas, né? Então nós podemos aplicar muitas das vezes situações que Deus fala com este povo, dessa nação de Israel, mas em muitos sentidos talvez não tenha o mesmo ensino para nós, a igreja. Nós então temos que ter sabedoria para entender esses fatos. Nós vamos ler aqui uma parte de capítulo 3, né? Nós então vamos fazer essas comparações, né? Essas figuras aqui. Outra coisa que seria importante a gente lembrar, né? O livro de Êxodo terminou com a construção do tabernáculo, né? A construção do tabernáculo. Então o livro de Êxodo foi um livro quando Deus estava dando instrução como eles deveriam construir aquele tabernáculo. Depois, quando a gente começa a estudar o livro de Levítico, né, a gente vai observar que Deus está dando instrução como usar, né, este tabernáculo. É bom a gente lembrar, né, que Deus, Ele é um Deus que não muda. A gente sabe desse atributo, né? Deus não muda. Ele sempre foi santo, perfeito, né, puro. Então, quando a gente estuda o livro de Levítico, o livro de Levítico tem este propósito, né, de querer mostrar a santidade de Deus, a santidade de Deus. Especialmente até o capítulo 10, né, está falando um pouco mais, se alguém quisesse comparecer na presença de Deus, precisava ser por meio de sacrifício. Agora, quando a gente estuda a partir do capítulo 11, a gente vai observar que o caminhar com Deus, né, agora é por meio de santificação, por meio de pureza. E este capítulo 13 ele já está incluído, então, nesta sessão, né?
escritor está pensando e dando instrução sobre este aspecto, caminhar com Deus, né? A caminhada com Deus precisa ter pureza e santificação. E o povo de Israel, né? Deus estava pensando em muitos aspectos, né? Deus estava pensando em coisas que eles deveriam comer, né? Havia algumas coisas que era impuro, né? Eles não poderiam comer. Falou muito relacionado à vestimenta, né? Então, por isso que eu disse, algumas coisas nós podemos aplicar para a igreja, nem todas, né? E aqui nós temos um caso de uma doença, de uma enfermidade que aparecia, né, no meio do povo de Israel. E essa enfermidade, vários estudiosos da Bíblia, né, eles têm como um forte índice que quando uma pessoa estava enferma com essa enfermidade era resultado de pecado, né? Então, o que nós vamos estudar aqui, a lepra, né, a gente subentende que é uma figura do pecado. Vamos ler aqui pelo menos até o versículo 8. Levítico capítulo 13 até o versículo 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga da pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e se a praga se tornou basta e na sua pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estendeu muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Então nós estamos lendo aqui, né, um procedimento que tinha de ter, né, quando uma pessoa ele tinha sintomas da lepra, né, sintomas da lepra. Nós então, como já dissemos, né, a gente entende que lepra tem essa figura do pecado, né, do pecado. A gente pode pensar, por exemplo, quando Arão e Miriam, né, a gente não vai estudar, mas lá em Números capítulo 12, eles falaram mal de Moisés, né? E Deus então chamou Arão, chamou Miriam, né, e deu ali uma repreensão, e imediatamente Deus puniu, né, aquela maledicência, que maledicência é pecado, né? Quando alguém está falando mal de um irmão, a gente precisa lembrar, é pecado, né? Então Deus puniu aquela maledicência com lepra, aquela mulher chamada Miriam. Então a gente vê em vários aspectos. Quando a gente estuda o livro de Isaías, capítulo 1, né, e vai falar ali do ser humano, ele está enfermo, né, desde a planta do pé até o alto da cabeça, né, e ali estava fazendo referência, né, não é uma enfermidade literalmente, mas estava falando em relação ao pecado, né? Se a gente estuda talvez outras partes da Bíblia, eu estava vendo sobre um outro homem, eu creio que Uzias, né? Deus tratou também do pecado
pecado deste homem com a enfermidade da lepra. Então, lepra sempre a gente tem como uma figura do pecado. E aqui neste livro, como a gente já disse, né, Deus estava dando instrução como o povo de Deus precisava se relacionar com Deus neste lugar chamado tabernáculo. Quando Deus disse para Abrão construir, Moisés construir o tabernáculo, Deus falou que o objetivo dele é que ele habitasse no meio do seu povo. Então, o tabernáculo ele era um símbolo da presença de Deus. Então, toda vez que a pessoa fosse neste lugar, né, ele estava então tendo a presença de Deus ali, a comunhão com Deus, né? Então, Deus queria que eles tivessem instrução para poder estar na presença de Deus. Não é possível uma pessoa relacionar com Deus, viver bem com Deus, com impureza. Por isso então foi dado essas instruções em relação a muitos fatos, né, para que realmente a pessoa tivesse em condições para estar na presença de Deus. Só para a gente lembrar e fazer uma aplicação aqui em relação a nós, o povo de Deus hoje, a igreja, né? A gente sabe que Deus hoje não habita mais em um templo, né, em um tabernáculo. A gente sabe que Deus hoje habita em nós, né? Nós somos o templo da presença de Deus, né? Em Efésios também fala que a igreja é a morada de Deus. Então nós sempre precisamos fazer essas comparações, essas ilustrações, né? E sendo então nós a morada de Deus, né? Sendo a igreja a morada de Deus, que somos nós, né? Nós precisamos então ter instruções da parte de Deus, e sabendo que Deus está presente, nós não podemos tratar esta presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Nós precisamos então agir como Ele é, né? Puro, com santidade. Aqui no capítulo 10, versículo, eu acho que 10 também, de Levítico, diz assim: olha, para fazer diferença, ou seja, essas instruções que Deus estava dando era para fazer diferença entre o santo e o profano. Em toda a história da Bíblia, Deus sempre procurou deixar isso bem claro, né? Bem claro. Tanto a nação de Israel, como hoje a igreja, né? Ele quer que haja essa diferença entre o que é puro e o que é santo, né? Entre o que é imundo e o que é limpo. Aqui no capítulo 14 também, o versículo 57, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra, né? Esta é a lei da lepra. Então a ideia aqui de Levítico, né, e baseado no que nós estamos pensando, Deus queria que as pessoas, né, o israelita, aquele que estivesse relacionando com Deus, na presença de Deus, percebessem esse propósito de Deus, né? Precisava de haver então pureza. Ninguém podia apresentar diante de Deus impuro, né? Impuro. Deus queria que isso ficasse bem fixado, né, na mente das pessoas, na mente de cada um dos israelitas, isso ficasse fixado. E nós precisamos, irmãos, sabermos disso. Nós já aprendemos disso várias vezes. Eu sei que os irmãos aqui têm ensinado, né? Pureza, santificação, algo que Deus aprova, é algo que de fato Deus tem prazer de relacionar, de conviver, né? E de estar então com esta pessoa e também com esta igreja que
preocupa então com a pureza, com a santidade. Pensando aqui no capítulo 13 que nós estamos lendo, né, e Deus então tratando desta doença que possivelmente aparecia ali em alguma pessoa, Deus então está querendo que isso fosse verificado, né, e caso houvesse, né, de fato essa doença da lepra, essa pessoa tinha de ser afastada do arraial ali, né, do ajuntamento do povo de Deus, do tabernáculo, e somente aquela pessoa ia poder ter de volta aquela comunhão quando ele tivesse sido restaurado, né? Então ele apresenta aqui pelo menos 3 sintomas, né, desta doença, da lepra. Ele apresenta primeiro a inchação, né? Quando alguém talvez aparecia, né, com uma parte do seu corpo inchado, era um sintoma que possivelmente aquela pessoa talvez estava com a doença da lepra, né? Era um leproso. Depois tinha a pústula, né? A pústula é uma espécie de uma ferida, né, com uma casca, com uma cobertura, né? A pessoa talvez não via ali a secreção, né, estava coberto, mas a gente sabe, né, que possivelmente aquilo, com o decorrer do tempo, aquilo vaza, né? Vaza. E todos isso nós vamos então fazer comparações e tirar daqui figura. Depois ele fala também da mancha lustrosa, né? Uma pessoa que talvez aparecia com uma parte do seu corpo brilhando, né? Era possível que aquela pessoa tinha contraído a lepra. Então, eu queria que nós pensássemos, irmãos, nesse sentido como figura, né? Figura. E a gente sabe que o pecado, né? O pecado, ele tem os seus sintomas, né? Ele tem os seus sintomas. Uma pessoa que está vivendo no pecado, vivendo na prática do pecado, isso é visível, né? Especialmente aqueles irmãos que têm mais cuidado em zelar pelas coisas de Deus, eles percebem isso, né? Eu queria então que nós fizéssemos aqui uma figura dessa inchação, né? A inchação, ela tem muito a ver com o orgulho, né? Com orgulho. Você já ouviu dizer, né, fulano está inchado, né? Então esse sintoma, né, está falando do pecado do orgulho. A gente tem aqui também a pústula, né, essa ferida coberta, ela tem uma figura do pecado escondido, né, do pecado escondido. Talvez está ali coberto, né, ninguém está muito vendo, mas com o tempo aquilo vaza, aquilo aparece, né? E também nós temos aqui a mancha lustrosa, né? Nós podemos então também comparar com o brilho do pecado, né? O pecado, em certo sentido, ele tem o seu brilho, né? Mas Deus então estava querendo tratar desses detalhes aqui em relação ao seu povo, ao povo de Deus. Uma coisa que é interessante aqui, né, que nós temos lido, quando a pessoa aparecia com esses sintomas, o que era para ser feito? Era para ser feito, essa pessoa era levada até o sacerdote, né? O sacerdote examinava essa pessoa, colocava essa pessoa em quarentena, né, por 7 dias, e depois de 7 dias ele examinava aquela pessoa, e depois ele ficava mais 7 dias, e ele então ia observar o progresso daquela enfermidade, e dependendo então é que ele ia declarar se aquela pessoa ele estava puro ou impuro, né? Limpo ou imundo. Estando então limpo, ele ia ter o seu relacionamento, a sua comunhão normal ali no tabernáculo. Caso não, ele ia ser afastado por um tempo e então ia ter o tratamento daquela enfermidade. Depois ele voltaria para a comunhão, o relacionamento ali do povo
de Deus. Eu queria aqui pensar no sacerdote, né? Mas talvez eu poderia pensar isso mais para frente, mas eu já queria pensar isso com vocês hoje, né? Naquele tempo, eles precisavam de ir ao sacerdote. Agora, pensando em relação à igreja, né? Hoje nós não temos mais um homem sacerdote. A palavra de Deus, ela fala, eu quero até ler isso aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Deus, né, Ele nos fez, na sua igreja, sacerdote. Então, um salvo, ele é um sacerdote. Uma salva, ela é uma sacerdota, né, ou sacerdotisa, né? Então nós não temos hoje a necessidade de ir a um homem para nos examinar, ver se temos pecado, se tem algum sintoma de pecado. Essa responsabilidade, ela é nossa, né? Ela é minha, ela é sua. Por isso que a palavra de Deus, ela fala assim: examina, pois, ao homem a si mesmo, né? Examina, pois, ao homem a si mesmo. Nós então temos essa responsabilidade, né, de nos examinar, né? Nos examinar. Quando tem aqui, por exemplo, a ceia do Senhor, eu sei, né, ninguém fica ali na porta, né, observando e olhando, e perguntando: olha, você está em condição ou não, né? O ensino da palavra de Deus para a igreja hoje é o sacerdote, né, os homens, as mulheres constituídas por Deus, nesse sentido, examinar a nós mesmos. A responsabilidade é nossa, né? Agora, o tratar dessas questões, né, nós temos o ensinamento da palavra de Deus que nós precisamos levar ao sumo sacerdote. Nós temos um sacerdote hoje superior, né? Um sacerdote que não só dá um diagnóstico, mas um sacerdote que tem a cura, né? Ele tem um remédio. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós talvez não precisamos ficar em quarentena por muito tempo, né? Nós podemos resolver as questões do pecado examinando a nós mesmos e vemos se estamos em pureza e tratar disso, né, com a pessoa do nosso Deus, a pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, temos aqui podemos dizer um pouquinho essa diferença em relação à nação de Israel e em relação à igreja em nosso tempo. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre este primeiro sintoma, né? Inchação. Temos então pensado na figura do orgulho. Estudando isso, irmãos, a gente vai vendo tanto que a gente é orgulhoso, né? Talvez se a gente não estuda esse assunto, a gente pensa que a gente não é tão orgulhoso assim, né? Mas esse pecado do orgulho, ele é sério, A Igreja Católica, ela tem como um dos pecados capitais. Eu estava observando, parece que está lá em quinto lugar, né? Mas eu penso que precisava estar em primeiro lugar, porque é por meio do orgulho que todos os outros pecados eles vão se desencadeando, né? O que é orgulho? Orgulho é a gente ter uma ideia de superioridade, né? É fazer uma imagem nossa de ser superior aos demais, né? Gostar de ser exaltado, né? Então é isso. O ser humano, ele tem muita admiração por si mesmo, né? O ser humano, ele tem muita admiração por si mesmo. E o que é isso? Orgulho, né? Por que houve o primeiro pecado? Por causa de orgulho, né? Deus falou, primeiro mandamento, Deus falou: olha, não coma, porque no dia que comer, o que vai acontecer? Vai morrer. O primeiro mandamento
E o que aconteceu com o ser humano? O ser humano, motivado de orgulho, ele começou a pensar: gente, mas eu acho que Deus está equivocado, eu acho que Ele não pensou direito, né? Eu acho que eu posso fazer, eu posso comer. Ele começou a achar que ele era mais sábio do que Deus, né? Deus não está pensando bem. Pecado de orgulho. E esse orgulho, de quem que a gente herdamos? A gente herdamos do nosso inimigo, né? De Satanás, o inimigo de Deus, né? Satanás, ele é um ser orgulhoso, um poço de orgulho, né? E isso passou para nós, né? Isso passou para nós. Eu penso que todos nós temos uma porcentagem de orgulho. E em certo sentido, né? Isso é bom, né? Isso ajuda na autoestima, né? Nos motiva, né? Mas quando esse orgulho ele é descontrolado, né? Nós não administramos ele, aí já parte para o campo de ser pecado, né? De ser algo que Deus não aprova. Então a gente precisa pensar nesse aspecto do orgulho. Como eu disse, o homem, né, a mulher, ela tem muita admiração por si mesmo, né, pelo que ela faz, pelo que ele tem, né, pelo que ele sabe, né, pelas suas capacidades, pelos seus talentos. O ser humano tem uma admiração muito grande, né, neste sentido. Quando isso não é controlado, né, isso é pecado. Isso é pecado. E especialmente quando isso é trazido para o campo das coisas espirituais, né, das coisas espirituais. Infelizmente há muitos irmãos, né, e irmãs que não suportam o anonimato, né, quer sempre ficar em evidência, né, mostrando um pouquinho então do seu orgulho. E como eu disse, isso é algo péssimo, né, isso é algo péssimo. Aqui em 1 João, capítulo 2, a gente tem aqui 3 pilares, né, que como eu queria dizer assim, como fornece uma energia, talvez, para esse pecado do orgulho. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos aqui esses 3 pilares, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência quer dizer desejo, né? Desejo. Então a carne tem os seus desejos, os olhos têm os seus desejos, né? E depois então tem a questão da soberba da vida. Eu creio, né, que o orgulho ele se instala, né, pelo menos em 3 partes, em 3 aspectos da nossa vida, né? Em primeiro lugar, eu estava pensando no aspecto do ser, né? Do ser. Depois a gente pode pensar no aspecto do ter e também no aspecto do saber, né? Esses 3 aspectos. O aspecto do ser, né, é aquele aspecto que nós podemos pensar no eu, né? No eu. Quando o Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo ele confrontou muito os fariseus, né? Por quê? Porque os fariseus eles eram muito orgulhosos, né? Nós fazemos evangelismo, né? A gente conhece muito bem aquela parábola do fariseu e publicano. O que o fariseu ele fazia? Eu não sou como os
demais, né? O que ele estava transparecendo ali? Orgulho, né? Eu não sou. Eu estou pensando nisso, irmãos, porque nós precisamos aplicar isso a nós, né? Ao nosso ser. O ser humano, como eu disse, né, ele tem uma admiração por si. Muitas das vezes ele acha que ele, né, o eu, né, é o melhor, né? É o melhor. Eu não sou, né? Se fosse eu não fazia assim, né? Se fosse eu fazia assim, né? Então, orgulho do eu, né? Neste sentido. Vamos olhar um outro personagem aqui, né? Atos capítulo 12. Nós precisamos ler algumas coisas aqui na palavra de Deus, né? Neste sentido. Atos capítulo 12, nós vamos pensar aqui em Herodes. E versículo 21. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no seu trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de verme expirou. Nós estamos lendo aqui de um homem que foi dar um discurso, né? Talvez uma palestra, né? E esse homem, o que aconteceu nesse discurso? Ele deixou Deus à parte, né? Quando o ser humano ele deixa Deus à parte, né? Ou seja, ele não coloca Deus em conta, né? Ele está como que tirando a glória de Deus. E foi o que aconteceu aqui com Herodes, né? No seu discurso ele não glorificou a Deus, né? E aquelas pessoas ali, né, começaram a gritar, né? Isso não é voz de homem, isso é voz de Deus, né? De Deus. E nós sabemos que Deus ele não aceita, né, vamos dizer, um concorrente, né? Ou não aceita alguém se colocar no lugar de Deus. E Deus então o que fez? Deus tratou com este homem, né? Diz aqui a palavra de Deus que um anjo do céu apareceu ali imediatamente, feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e ele foi comido de verme e expirou, né? E expirou. Então Deus trata da questão do orgulho. Um outro que nós podemos pensar, talvez a gente não vai ler, mas tem aqui nos evangelhos, né? Eu estava lendo dessa passagem em Marcos. Pedro, né? Pedro, quando o Senhor falou, né, sobre a questão que ele ia ser entregue, né? E que pessoas, né, negar o seu nome, o que aconteceu com Pedro? Senhor, todos podem te abandonar, né? Mas eu não. Então nós estamos pensando no orgulho do eu, né, do ser. E a gente talvez ache que a gente é tão forte em certo sentido, né? E a gente está observando algumas comparações, algumas passagens na palavra de Deus, para ver que a gente não é assim, essa figura que a gente imagina ser, né? Pedro ele imaginava ser uma pessoa que nunca ia negar o Senhor Jesus. E ele falou: olha, os outros discípulos tudo pode negar o Senhor, mas eu não. Aqui em Provérbios, capítulo 16, esse versículo era bom a gente ler ele, né? Capítulo 16, versículo 18, só para vocês verem. A
palavra de Deus fala assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O que aconteceu com Herodes, o que aconteceu com Pedro, foi isso aqui, né? Soberba, orgulho, né? Os outros podem, eu não. E quando a pessoa ele pensa assim, é como o sábio aqui, o escritor de Provérbios, né? Ele está anunciando a sua queda, a sua ruína. E a palavra diz aqui que a soberba ela precede, essa palavra precede quer dizer isso, né? A pessoa está anunciando uma queda, né? Quando ele se diz o tal, né? eu sou, né? Eu não faço, né? Os outros podem fazer, mas eu não. É soberba, é orgulho, né? É arrogância, né? E Deus então está dizendo, olha, esta pessoa ela está anunciando uma queda, né? E a gente sabe de Pedro, não demorou muito, né? O que aconteceu com Pedro? O galo cantou pela terceira vez, né? E ele tinha já negado o Senhor pelas 3 vezes, né, que o Senhor tinha dito para Pedro, né? E ele teve de sair, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. O pecado, ele resulta realmente em choro, né? Em pranto. Esse é sempre o resultado do pecado. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos ter cuidado, né? Este pecado do orgulho no nosso ser, no eu, né? No pensar que eu posso mais do que o outro, que eu faço mais do que o outro, né? E quando eu disse especialmente isso nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, né? É Deus que nos dá os talentos, é Deus que nos dá as capacidades, é Deus que nos dá os dons, né? E se alguém talvez não tenha capacidade de fazer o que o outro faz, né? A gente tem que lembrar que isso, talvez a gente não tem todas as capacidades que o outro tem, né? Cada um tem a capacidade dada por Deus, com um fim proveitoso, né? Para realizar o propósito de Deus dentro da igreja local. Então, nós estamos pensando neste orgulho, né? Nessa área do ser. Como eu disse, o homem ele não aguenta muito, né? O elogio. Aqui no livro de Juízes, pensando um pouquinho em Gideão, Juízes capítulo 8, Juízes capítulo 8, versículo 22. A gente sabe que Gideão foi um juiz muito usado por Deus, né? Foi um homem que atendeu realmente os propósitos de Deus, mas chegou no final, o que aconteceu? O povo quis fazer uma estola sacerdotal, né? Uma espécie de algo que lembrasse de Gideão, né? Lembrasse do seu trabalho. Isso não é errado isso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que Gideão, né, ele foi movido por esse espírito de orgulho, de grandeza, de soberba, né? Nós vamos ver aqui, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu, como teu filho e filho de teus filhos, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: não domino sobre vós. Veja bem, né? Palavras sábias de Gideão. Nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. E disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dar-lhe vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram israelitas. E disseram eles: de bom grado a daremos. E estenderam
uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que ele pediu foi 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, os arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos Midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso, veja bem o versículo 17: fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. O que era o objetivo de Gideão? Eu ficasse lembrado, eu não fosse esquecido. A palavra de Deus diz: e todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O laço aqui é o orgulho, o orgulho, a soberba de Gideão fez com que ele tivesse esse laço. O povo de Israel se prostituiu diante daquela estola sacerdotal, isso então foi muito ruim para o povo de Israel. Então, o eu, o orgulho do eu, o orgulho do ser. Depois nós temos então o orgulho no aspecto do ter, do ter. Quando a gente fala assim do ter, ou do ser, é porque assim, a pessoa, ele pensa ser, quando talvez não é nada, ou ele pensa ter quando talvez não tem. Como eu estou dizendo, que já pensamos a respeito de capacidade, de talentos, nós temos aí uma variedade de coisas de ter. Muitas pessoas têm capacidade, de ter uma inteligência talvez um pouco mais superior do que o outro, tem uma capacidade de realizar alguma coisa mais do que o outro, mas o propósito dessas coisas não é para que a gente se vanglorie, se orgulha disso, E aqui em Daniel, nós vamos ler pelo menos mais umas duas passagens, aqui, Daniel capítulo 4, neste aspecto do ter, aqui nós vamos lembrar de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O que estava acontecendo aqui com este homem? Ele estava se orgulhando dele ter feito, do seu poder, de ter feito essa grande Babilônia, de ter edificado essa grande casa real, com o seu poder, com aquilo que ele poderia fazer, e ele diz aqui: para a glória da minha majestade. E mais uma vez a gente vai lendo aqui os versículos e a gente vê que Deus não aprova, não aceita. Deus trata dessa questão. Falava ainda, versículo 31, o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ei comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. A quem quer. O homem, a mulher, ele
ele tem um certo orgulho, uma certa soberba daquilo que ele tem. E aqui nós estamos vendo um homem que expressou isso, né? Expressou isso. E nós podemos observar, Deus não aceita isso, Deus trata dessa questão. É pecado, né? É pecado. Talvez coisas simples, né? Talvez vamos pensar aqui do lado da mulher, porque a gente pensa no homem, talvez a mulher faz um serviço simples, faxineira, né? Mas ninguém sabe fazer igual eu faço, né? Talvez faz um bolo de fubá, ninguém faz o bolo que eu faço. Ela pensa que só ela que dá conta de fazer aquele bolo, né? Poder, né? Poder. Outras pessoas, talvez Deus concede também, né? Confere algumas coisas terrenas aqui na terra, né? E olha com altivez, talvez o outro, né? Olha, eu tenho, você não tem, né? Poder. E isso em muitos outros aspectos, né? E nós precisamos lembrar, irmãos, Deus trata dessa questão, né? Do orgulho no ter, né? No ter. Deus não suporta isso, né? Tiago capítulo 4, temos ali aquele versículo que diz assim: Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E é sério isso, né? Porque é o único pecado que a Bíblia declara que Deus resiste, né? O pecado da soberba, o pecado do orgulho. A Bíblia não fala que Deus resiste o imoral, que Deus resiste o mentiroso, né? Que Deus resiste o irado, né? Mas Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus fornece condições para todos esses pecados, né? Porque graça é favor de Deus. Deus demonstra, Deus derrama favor para poder ser resolvido, né? Mas a questão do orgulho, da arrogância, da soberba, né? É algo que dificilmente Deus fornece graça, favor, né? Porque nesse campo do orgulho, a pessoa está sendo tão ignorante que ele está levando a sua vida sem contar com Deus, né? Deus está à parte. E quando o ser humano ele coloca Deus à parte, é sério, né? É sério. Ele não leva em consideração Deus, a sua grandeza, o seu poder. E o que Deus estava querendo mostrar aqui para esse homem, Nabucodonosor, né? Eu quero mostrar para você quem tem o domínio, né? Quem tem o poder, quem tem a grandeza, né? Eu quero que você saiba disso. E nós, irmãos, sabemos que nós praticamente não somos nada. A palavra de Deus diz: quem é o homem? Né? Quem é o homem? Né? Talvez um amigo nosso aí que tem guincho, né? Caiu, escorregou do caminhão, bateu a cabeça, morreu, 56 anos, com boa saúde, né? Ficou 2 dias internado no neurisma, não aguentou, morreu. O ser humano ele é cortado dessa vida por algo muito simples, né? Ele não tem poder, né, em nada, né? Nós tivemos aí, alguns ainda estão tendo a questão do Covid, né? Que poder que nós tivemos? Nada. Nós não podemos ter nem o poder de dar um sepultamento digno com um familiar nosso, né? E que adianta o orgulho, né? Que adianta o eu? Que adianta o ter, né? Depois então temos ainda mais o aspecto do ser, nós podemos deixar isso para outra ocasião, mas lembramos disso, né? A palavra de Deus nos diz: examina a vós mesmos. Nós precisamos então ter cuidado, né, com o sintoma do orgulho. O orgulho é algo sério, Deus não deixa impune, né? Se eu vejo em mim isso, né? Se eu vejo em mim algum sintoma deste pecado, né? Eu levo isso ao sumo sacerdote, eu trato dessa questão diante da presença de Deus. A Bíblia diz, né, e nos ensina, como mesmo diz Davi: vê se há em mim algum caminho mau, né? Algum caminho mau nesse sentido. Se nós não conseguimos detectar, mas
pedimos auxílio, ajuda ao Senhor, vê se há em mim, e me guia pelo caminho correto, né? Pelo caminho da santidade, da pureza, que nós então assim podemos ter um melhor relacionamento e comunhão com a pessoa deste grandioso Deus e Salvador do Senhor Jesus Cristo. Amém.